Só gente boa. E Valeu, aí, irmão. galera, Obrigado. como é que vocês estão, meninos? Falar com vocês, ué. Bom dia. Bora lá para mais um dia de felicidade, ué. Né? Esse friozinho, ó, esse tempinho friozinho de pecuária, tá? Tempinho de soltar pipa. Eu lembro aí da infância aí com meus meninos, rapaz. E esse tempinho agora, né? Aquele tempo começa a ficar seco. A pele fica parecendo aquele chão lá do Nordeste, lá tudo rachado, né? Hora de passar os creminhos para hidratar aí, porque senão tá enrolado. Mas é um tempinho bom, bom e ruim ao mesmo tempo, né? Aí Esther, bom dia, só ela que dá bom dia, né? É isso aí, eu falei, educação vem de berço. Se você dormiu na rede, o problema foi seu. Olha lá, ó. Nem estou sentindo friozinho, porque não sai de casa. Fica de fora um pouquinho, o Rafaela. Né? Deve ser, se mora em apartamento aí, vai para sacada aí, deixa o vento bater. Ou se mora em casa, vai lá para o fundo do quintal lá e pega uma mangueira e toma um banho na água gelada e deixa o frio bater, o vento bater. Aí você vai ver que friozinho bom. Karina, bom dia. Leonardo, Marcos. Ó, tá começando a aumentar aí. Será que tem pelo menos uns 50 alunos assistindo? Ó, 62. Aqueles que não querem falar bom dia, que tá, né, deve estar dormindo ainda, tomando um cafezinho ainda. Filhotes, vamos trabalhar? Vamos dar uma adiantada aí no assunto. Eu acabei de postar, tomar um cafezinho aqui, ó, um pretinho passado no saco. Aí depois eu tomo um pouquinho da pitu. Aí a pitu aqui dá uma rebatida boa, ó. Oh, meu Deus do céu, uísque de 4 letras. É. Ó, pode estar, pode estar. O meu desligou do nada, às vezes aconteceu com o pessoal. Eu não sei o que você está falando, que o seu está desligando aí, não, moço. Deve estar dando curta aí, tá? Ô, filhotinhos, eu acabei de postar na plataforma uma lista sobre ácidos nucleicos, código genético e síntese de proteína. São 30 exercícios, tá? Com o gabarito no final e um gabarito comentado lá para vocês, a questãozinha de fazer uma revisãozinha ou outra lá, tá? Então, assim, para depois finalizar não, né? Para vocês revisarem os últimos assuntos que foram vistos aí, tá ok? Se tiver alguma dúvida, eu vou postar o último slide da aula passada, que é aquela visão geral, né, do processo de síntese de proteína, para a gente ingressar no próximo assunto. Porque o próximo assunto a gente falou para vocês aí que foi feita uma divisão da biologia aí apenas para, né, para mim, para o Vânio e para o Iada, né? Então, aí, às vezes, corre esse risco da divisão das frentes aí, a gente tem que falar de um assunto, aí termina esse assunto, vai para o outro que não tem uma afinidade, né? Pode ser que sejam assuntos ali totalmente diferenciados ali, que é o que aconteceu aí com a gente agora. Pela minha sequência lá, o próximo assunto que trabalhar com vocês seriam as protozooses, né? Eu até achei que inicialmente a gente ia fazer uma revisão sobre os representantes, né, do reino protista, mas aí uma colega de vocês na aula passada até me deu a orientação já, falou, professor, ó, outro professor já fez essa classificação para a gente, tá? Então aí depois eu só vou abrir a, a aula, né, abrir os slides aqui, e aí a gente só passa por essa parte de classificação, né, revisando, lembrando ali, sem entrar em detalhe, tá? E aí a gente já entra nas protozooses, que é o que interessa aí. Tem um leão latino aí, ó, tem alguém que tá com um leão latino aí, tá com o áudio aberto, quer ver? Deve ser o Cebolinha. Ó, quem tá com esse cachorro latino aí tá com o áudio aberto. Fecha ele para nós aí, buzinando na porta. Cebola, acorde aí, Cebola. Capaz que até o Cebolinha tá fazendo isso. Pronto, fechou então. Então vamos lá então, filhotes, vamos começar? Tá? Então deixa eu só colocar essa aqui da última aula. Foi esse slide aqui que a gente viu, a última apresentação, tá? Então, assim, só fazendo uma, né, uma recapitulação geral aí de alguns pontos que são importantes, né, nessa representaçãozinha. Lembrar que quando se fala, né, quando a gente estuda a questão de código genético, falar de síntese proteica, né,
pode aparecer para vocês procarioto, eucarioto, né? E lembra que na maioria das vezes, tá, ocorre nos eucariotos e aí então ocorre o espaço nuclear, né? Porque se fosse nos procariotos, não tem núcleo, então o processo todo ocorre ali, né, diretamente em contato com a parte ali do citosol da célula, tá? Então tá aqui, ó. Então o núcleo é o local onde ocorre o que? A replicação, né, ou a duplicação do DNA, tá? Que é aquele momento importante durante a intérfase que a gente comentou com vocês, né? A caracterização de duplicação semiconservativa, enzimas que são importantes, né? O complexo ali helicase polimerase, né? Tem a girase, as topoisomerases, mas vocês vão ver que há uma tendência, né, das provas ali priorizar sempre a DNA polimerase, que é a enzima, vamos falar assim, né, que é aquela que está ali lado a lado, parceira do DNA, e a helicase, que tem sua importância principalmente, né, na separação ali das fitas, formação da forquilha, né, para que ocorra o quê? Para que cada fita, né, atue como molde para a síntese de uma nova fita. Nucleotídeos livres estão ali, adenina, timina, citosina e guanina, né? Então, quer dizer, a regrinha de Chargaff, adenina e guanina purina, citosina, timina e uracila, né? As pirimidinas. Então, isso daí tudo a gente trabalhou com vocês na estrutura dos ácidos nucleicos, né? Além da replicação envolvendo o DNA, nós temos o processo de transcrição, tá? Onde uma das fitas do DNA, né, funciona como um molde para que o quê? Para que haja a produção ali de um RNA mensageiro. Então, esse é o famoso processo de transcrição. Inicialmente, né, há uma transcrição de um pré-RNA, né? Lembra que no RNA, no DNA de eucariotos, né, existem várias regiões intrônicas, né, vários introns que precisam ser removidos, tá? E depois dessa remoção, aí nós temos um RNA maduro, né? Esse RNA mensageiro é que vai abandonar o núcleo lá para o citoplasma para encontrar, né, o famoso ribossomo lá, que é a nossa organelinha responsável pela tradução do código genético. Essa tradução, ela é feita a partir do reconhecimento de trincas, né, que nós chamamos de códons, tá? E essa tradução envolve o quê? Envolve ali a participação do RNA transportador, tá? Lembra que o RNA transportador, né, tem dois extremos do RNA transportador que nos interessam, tá? Uma das extremidades ligada ao aminoácido, a outra extremidade a uma trinca chamada de anticódon, tá? Então esse reconhecimento do anticódon, né, ao códon, tá? Ou seja, a trinca do RNA transportador, né, e o reconhecimento dessa trinca ao RNA mensageiro, ela é feita por quê? Pelo ribossomo. Então esse é o momento da tradução, né? Orientar qual é o quê? Qual é a sequência de aminoácidos que vai compor aquele peptídeo ali, tá? Então o momento que a gente fala de tradução gênica, né? Que nada mais é do que a síntese proteica, tá ok? Então no final do processo ali a gente tem ribossomo, RNA mensageiro, RNA transportador participando do processo de tradução, tá? Não esquecer daquela tabela, né? De código genético aqui, dá uma lembradinha nela, né, onde nós temos aquele códon de iniciação, tá, chamado start códon, né, que é a metionina, tá, e os três códons ali de paradas, né. Aí lembrando, na realidade, que ao longo, né, das trincas ali que são codificadas a partir que são transcritas, perdão, é a codificada, né, porque não deixa de ser o código genético, que é essa trinca de base ali de códons. A partir dessa codificação, lembrar o quê? Lembrar que o mesmo aminoácido, ele pode ser codificado por trincas diferentes, né? Então, cuidado com as situações envolvendo mutações, tá? Que levem à substituição de bases nitrogenadas. Então, nem sempre uma mutação que resultou numa alteração de uma base nitrogenada, ela vai necessariamente resultar na alteração do aminoácido ou na alteração da proteína lá na frente. Pode ser que a alteração que teve ali na base nitrogenada, né, corresponde ao que é um novo códon, mas esse códon continua ali, vamos dizer assim, traduzindo o mesmo aminoácido. Então, quer dizer que a sequência de proteínas, né, vai ser a mesma ali, tá bom? Então, esse daqui foi o assunto ali do último momento que a gente falou para vocês. Tem alguma coisa, né, para a gente encerrar? É um assunto que aparece em prova, né? A gente hoje
A gente percebe que a biologia molecular, a biotecnologia, voltada a questões relacionadas à manipulação do DNA, né, voltada a situações, na realidade, que envolvem essa molécula, ela acaba sendo um referencial, né? E ainda mais a gente comentou com vocês, né, esse ano aí, esse ano de pandemia, então nada impede, né, que as provas de biologia venha dar uma ênfase também para a questão do quê? Para a questão do vírus, né? E quando se fala de vírus, a base da estrutura viral é proteína e ácido nucleico, né? Então, essa situação de transcrição, de tradução, né? Essa questão de proteínas, de reconhecimento de superfície, tá? Anticorpos, né? Então, isso daí tudo tem uma tendênciazinha aí de aparecer para vocês em prova, tá? Então, estou aqui aberto agora, tá? A perguntinhas, só para a gente dar uma Professor, finalizada. Oi, posso perguntar? É uma questão, na verdade, que eu tô com dúvida, mas eu posso ler ela? Ela é curtinha. pode sim. Tá. O silenciamento de genes é um método que tem sido utilizado pela biotecnologia. Esse método consiste na introdução de uma sequência complementar de RNA mensageiro do gene de interesse, impedindo que este continue a se expressar. Assinale a alternativa que indica o nome do processo que será inibido pelo silenciamento. Aí tá tradução, transcrição, replicação, processamento. Se você quer silenciar um gene, então, o que que você quer na realidade? Impedir a expressão dele. Então, você está impedindo a tradução, porque não é O a que eu não partir. entendi foi, tipo assim, o que que ele falou. O que que ele faz? Tipo assim, ele consiste na introdução de uma sequência complementar de RNA mensageiro do gene de interesse. O que que ele faz aqui? Essa região de RNA mensageiro é uma região, na realidade, que ela não vai ter o que? Ela não tem expressão. Então, o cara coloca lá uma molécula, como se fosse uma molécula enganatória, vamos falar assim, tá? Ele coloca lá um RNA complementar, onde o ribossomo vai fazer a tradução dessa sequência. Só que nessa sequência não tem expressão. Então, como não tem expressão, você está silenciando, na realidade, a atividade do gene. É como se fosse ali uma forma de tentar enganar, de levar o ribossomo a fazer uma tradução de um outro RNA e não aquele RNA que tem a expressão. Então, seria mais ou menos isso. Tranquilo? Tá bom. Então, E tem aí, outra também. tá. Pode? Pode, claro. É, a hemoglobina humana é uma proteína conjugada cuja molécula é constituída de 574 aminoácidos que se distribuem em 4 cadeias, 2 alfas e 2 beta. A genética molecular explica que a substituição do ácido glutâmico por valina da cadeia beta afeta sua função, podendo provocar anemia falciforme. Esse fenômeno, que envolve apenas 2 aminoácidos, aí tá a letra A hereditário, porque eu não sei o quê, letra B ocasional, letra C ocasional, e impossível de identificar esse como hereditário ou ocasional. Deixa eu teria que ver o exercício. Mas eu acho que pela lógica, e eu pela lógica, né? Tá parecendo aí que é algo relacionado a hereditário, não? Porque a gente sabe que a anemia falciforme. Agora não está dando, eu teria que ver esse exercício, porque ele está falando que houve uma substituição do aminoácido, né? E se troca o ácido glutâmico pela valina, se não me falha a memória, isso daí é onde ocorre uma alteração na estrutura da hemoglobina, onde ela passa a ter formato de foice ali, né? Até geralmente exercícios, quando colocam isso daí, eles trabalham a questão da mutação, né? Da mutação pontual, porque pode ser o quê? Se a gente pegar o código lá do ácido glutâmico da valina, provavelmente deve ser alguma mutação, alguma alteração de base nitrogenada. Eu não sei, o gabarito aí está falando que é algo hereditário? Você tem ele ou Uhum, não? é. Então, tá vendo? É tipo um direcionamento ali, ó, que a gente sabe que a anemia falciforme, ela é o quê? Ela é uma anemia hereditária, genética, transmitida, é autossômica Então, recessiva. eu já tenho que ter esse conhecimento prévio, né? Pra marcar a Isso, questão. eu Não acho que dá pra marcar por isso, pela alternativa em si. você está entendendo? Porque às vezes até as outras alternativas, o aluno fala assim, nossa, eu não sei o que é isso aqui, é o acaso. O acaso significa que é aleatório. Mas a gente Uhum, sabe que o que? Aleatório, geralmente, são situações evolutivas, né? São situações que podem acontecer ao longo vamos dizer assim, da evolução da espécie. E a anemia falciforme, a gente sabe que ela é o quê? Que ela é uma herança hereditária. Então, assim, eu acho que ele já dá uma direcionada para você aí, tá bom? entendi. Obrigada. De nada. É... Ô, meninos, alguma coisa?
vamos lá para a protozoose, então? Pode ser? Então tá. Ah, aqui tinha uns exercícios aqui, ó, que eu tinha colocado para vocês. E esses exercícios aqui, meninos, tá? Se não me falha a memória, eles estão na lista que eu coloquei, tá? Porque como na última aula a gente, não, falou, vamos encerrar esse assunto logo para a gente não perder muito tempo, né, com os outros assuntos, principalmente a hora que eu vi que era um outro assunto totalmente diferente desse, né? Então aí esse exercício aqui eu tinha colocado para vocês para a gente resolver aqui com vocês, tá? Mas se não me falha a memória, eu acho que ele está lá nessa lista que já está disponibilizada para vocês aí, tá? Tem até um detalhe interessante com relação a ela, depois eu queria que vocês observassem, tá? Um detalhe simples, 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 mas que se o aluno não prestar atenção, principalmente por causa dessa porcentagem aqui, ó, tá? Ele acaba errando a gabarita aqui embaixo. Porque dependendo da forma com que você traduzir, não, né? Interpretar no primeiro momento, você já vai ser induzido ao gabarito errado, tá? Depois eu queria que vocês dessem uma olhadinha nela, tá? Ver a carinha dela aqui e como se diz, tentasse ali observar qual que é o detalhe que poderia levar vocês ao erro lá, tá bom? Então, outro aqui também, outros aqui, só que, tá? A gente vai, eu acho que tá tudo na lista de vocês lá, tá? Então, eu vou deixar essa resolução aqui para se por acaso vocês tiverem dúvida, dá uma olhada nessa lista, que eu acho que todos esses exercícios estão lá. Beleza? Vou interromper o Kênia, compartilhamento, então. Oi. eu Alô, queria alô. saber, tipo, eu queria confirmar com o senhor se a função da cadeia poliar, aquela cadeia de adenina do RNA mensageiro, se a função dela é conservar o RNA para que ele não seja degradado pelas enzimas no citoplasma. Não, existe algumas situações, Leonardo, que envolve tanto o DNA, tá, quanto o RNA, que são mecanismos, às vezes, né, que a gente fala mecanismos de conservação, mecanismos de reparo. No DNA, quando envolve, por exemplo, essa condição, né, de se manter possíveis alterações, a gente fala que são mecanismos de reparos que ocorrem no DNA. E nesse caso aí da cadeia poliar, tá? Se não me falha a memória, eu posso dar uma olhadinha depois. O objetivo é justamente isso, né? Porque teoricamente, se as enzimas nucleases elas estão presentes naturalmente ali no núcleo, né, dentro da célula, então nada impediria, por exemplo, que assim que ocorresse a síntese, tá, de RNAs mensageiros ali, eles fossem o quê? Degradados, fossem quebrados. E nessa condição de ser quebrado, de ser degradado, o que acontece? Isso daí interferia diretamente na tradução. Tem até alguns medicamentos, alguns antivirais que estavam sendo cogitados, tá? Até mesmo em alguns, que eu estava dando uma lida ali com relação à questão do coronavírus, né? De alguns antivirais que estavam sendo utilizados, tem como objetivo, às vezes, até mesmo destabilizar essas cadeias, porque a presença de cadeias, por exemplo, de RNA mensageiros, né, ativas dentro de uma célula, ela leva o ribossomo, por exemplo, a fazer a tradução. Então, numa condição, né, onde há uma cadeia de RNA mensageiro viral, vamos dizer assim, totalmente ativa, né, e que passaria desapercebida ali dentro da célula, ela seria traduzida, né, pelo maquinário celular e, consequentemente, aí o vírus conseguiria reproduzir. Então, tem vários medicamentos que são que são utilizados, por isso que é difícil mexer com vírus, né, porque você tem que fazer a abordagem dentro da célula, e normalmente quando você faz isso, ou você impede, às vezes, a atividade, né, desse reconhecimento do RNA mensageiro, ou às vezes você age diretamente em enzimas e proteínas do vírus que está lá dentro. Então, seria mais ou menos essa questão aí, o Léo, tá? Manter essa integridade do RNA para impedir aí a questão da degradação dele, porque as enzimas, né, que degradam ácidos nucleicos, elas são encontradas naturalmente lá. Mas eu posso dar uma olhadinha depois, né, nessa questão do poliar, o termo aí, o que significa, e passar para você depois. Beleza, obrigado. Tranquilo? Falou então, meu rei. Bom, meninos, então eu vou compartilhar essa segunda tela aqui, ó, tá? E aí, aqui eu vou dar uma passadinha rápida, e porque vocês já viram com o IADA, né? Então, se tiver
Alguma dúvida, alguma colocação? Professor, volta aqui só, né, nessa tela anterior, só para me dar uma olhadinha e tal. Então, o reino protista, né, meninos? Protozoários e algas, tá? Não vamos esquecer que algas, né, foram para dentro do reino protista, né, quando foram retiradas do reino vegetal. Antigamente, a gente trabalhava só com seres unicelulares unicelulares, eucariotos e heterotróficos, né? Que era aí a classificação dentro do reino protista. Quando as algas foram para lá, aí a gente teve aquela alteração, né? Então, no reino protista também tem seres pluricelulares e seres autotróficos, que no caso aí fazendo referência às algas, tá? Antigamente, né, a gente ia estudar protozoário, por exemplo, era muito comum, tá? Não estou dizendo que não tem essas estruturas, tá? Mas era comum a gente usar um termo que os protozoários são classificados de acordo com o tipo de estrutura de locomoção, tá? Hoje em dia a gente não usa isso mais, né? As estruturas de locomoção, elas estão presentes, né, nos grupos ali, né, nas classes ali, só que o que que acontece? Não é mais um critério de diferenciação, tá? Então os caras colocam como sendo uma situação aleatória. Os ameboides, né, emitem pseudópodes, os flagelados têm flagelo, só que tira-se essa questão de que a classificação é devida ali à estrutura de locomoção, porque esporozoário não tem. Aí ficava sempre naquela questão de, mas se o critério é a presença de estrutura de locomoção, esporozoário não tem, então por que que ele entra nesse critério, tá? Então é só uma colocaçãozinha ali que foi meio deixada de lado ali dentro do estudo ali dos protozoários, tá? Aqui eu acho que, né, lembrar a questão de fagocitose, a gente vai estudar a membrana, né? Então a gente vai falar de transportes ali em massa, né? Ou processos de endocitose, né? E nessa endocitose a gente vai falar de fagocitose, pinocitose, e aqui nos ameboides aqui o Vânia deve ter comentado com vocês, né, que a característica dos ameboides é essa emissão de pseudópodes, tanto para captura de alimentos, né, no caso deles ali protozoários, quanto para o deslocamento, tá? Outro aspecto relacionado a esse grupo de protozoários ameboides, lembrar daquela situação do vacúolo, né, que às vezes aparece muito para vocês aí, que é o controle, né, a osmorregulação que ocorre em protozoários de água doce, né, diferente de protozoários de água salgada, né, que não precisa ter esse vacúolo ativo, porque a concentração interna, tá, e do meio externo ali são equilibradas, são próximas ali. Penso que o professor deve ter comentado essa questão para vocês aí, porque vira e mexe a gente vê isso daí sendo citado em provas, tá? Então tá aqui, né, passando aqui os flagelados, né? Aqui nos flagelados a gente tem uma predominância maior de exercícios envolvendo protozooses, né? Então na maioria das vezes é muito difícil aparecer um exercício que, né, ele aborde apenas características do flagelado, vamos dizer assim, como o protozoário em si, né? Geralmente o que que acontece? O cara vai citar, né, um flagelado, por exemplo, que está relacionado a alguma doença infecto-contagiosa ou infecciosa, tá? Aqui a gente tem vários representantes que, quando eu estou dando minha aulinha, eu destaco, né? Aqui a gente tem o Trypanosoma cruzi, tá? Aqui a gente tem o Leishmania, né? Que a gente fala das leishmanioses. Aqui a giardia, né? Giardíase, que é muito comum aí envolvendo juntamente com as amebias em situações de contaminação. E esse carinha aqui, o chamado triconinfa, né? Que quando a gente estuda simbiose, vai falar de mutualismo, né? Vocês devem lembrar, por exemplo, do professor falar lá, né? A gente tem o que? Tem aquele grupo de bactérias que está no estômago de ruminantes, fazendo a digestão da celulose, mas também tem micro-organismos que vivem no intestino do cupim, né? Ajudando na digestão da madeira e tal. É esse cara aqui, ó. Tá? Então, às vezes, eu já via vestibulares, por exemplo, né? Usarem dessa diferenciação, né, de que lá no estômago dos ruminantes, para a digestão da celulose, predominam bactérias. Já no cupim, também para a digestão da celulose, o principal responsável é esse carinha aqui, ó, chamado de triconinfa, tá? Que é um flagelado. Então, aqui a gente tem 3 parasitas e aqui a gente tem um carinha que vive em simbiose, né, com os térmitas ali, com os cupins, tá? Mas isso aí é detalhe que depois em ecologia vocês vão estudar. Os ciliados, né? Então, aqui nos ciliados, né, a gente encontra com uma certa predominância esse cara aqui, ó, que é o paramécio, né? Até mesmo em algumas pesquisas, vai estudar ecologia, por exemplo,
né? Quando você entra lá em relações ecológicas, vai falar de competição, tá? Então tem lá o experimento de Gauss, né? Que é a exclusão competitiva. E aí, na exclusão competitiva, Gauss utiliza o quê? No seu meio de trabalho ali, ele utilizou a cultura de dois protozoários, né? Que é o Paramécio caudatum e o Paramécio aurelia, se não me engano lá. Acho que foram esses dois mesmo. Então, isso aqui são protozoários de vida livre, não são causadores de doença, né? Então, apesar do que da presença do balantídeo, né, a balantidiose, que é muito rara, né, praticamente aí não me lembro de cobrar, de encontrar isso daí em exercícios, né, nas protozooses, mas aqui quando aparece alguma coisa para vocês, né, nesse contexto de divisão, lembrar desse protozoário aqui, ó, da presença daquele macronúcleo, micronúcleo, né, que o Vânia deve ter comentado com vocês, tá? Que é o que aparece em relação a esse grupo aqui. E esse cara aqui, né, como você diz, esse cara aqui tem algumas informaçõezinhas interessantes, né? Primeiro que as diferentes fases, né, que a gente pode encontrar esse cara, né, dentro do organismo, né? Porque aqui o que predomina são os endoparasitas, né? São os protozoários. Falar de esporozoário, todo mundo lembra do plasmódio, né? Então, o que acontece? Então, há uma tendência, na realidade, de se priorizar, né, dentro do grupo dos esporozoários, só os causadores de doença, né? Só os endoparasitas ali, tá? E aí, aqui, o que acontece, né? Malária, né, é o que vai predominar nas provas para vocês. E um detalhe sobre esse cara aqui, ó, né, que a gente pega vamos dizer assim, desse grupo específico, tá? Que pode aparecer para vocês é a forma de reprodução, tá? Então, lembrar de uma reprodução que é essa daqui, ó, tá? Chamada de esporogonia, tá? Então, esse tipo de reprodução aqui, ó, é ele que faz a gente entender o porquê do problema relacionado à malária, né? Por isso da grande preocupação, do isolamento do doente, né? Então, quando a gente fala de malária, por exemplo, a gente fala que uma das formas profiláticas, né, ou também de tratamento, é você isolar o doente, né? E eu falo muito isso para os alunos em sala de aula, eu falo tomar cuidado, não é porque malária é transmitida, né, de uma pessoa para outra. Você isola o doente, porque a gente tem que lembrar, né, que na malária, tá, o inseto ele participa como hospedeiro definitivo e nós como hospedeiro intermediário. Então, a gente tem que lembrar que é dentro do hospedeiro definitivo que vai fazer o quê? Que vai completar o ciclo, tá? Ocorrendo a reprodução sexuada. Tá? E aí a gente percebe que a forma com que esse cara se multiplica, tá? O nosso corpo ali originando vários indivíduos ali depois que abandona o fígado, dentro do fígado, nas hemácias, isso daí é uma das dificuldades de você o quê? De você conseguir tratar a malária em algumas situações, tá? Impedindo até mesmo que o paciente, por exemplo, seja doador de sangue. Por causa desse período, na realidade, de, vamos dizer assim, de uma incubação, né? Ele fica no estágio ali de zumbi, que a gente fala, né? Porque tem uma fase chamada de hipnozoído, como se ele ficasse em hipnose, né? Ficasse ali paradinho. E aí depois o que acontece? De uma hora para outra esse cara começa a multiplicar. E a multiplicação dele envolve isso daqui, ó. Quer dizer, você tem uma célula inicial ali com núcleo, aí esse núcleo aqui, ele começa o quê? Ele começa a sofrer divisão. E aí, dentro daquele estágio, daquela estrutura ali unicelular, você tem vários núcleos, depois cada núcleo desse daí se separa e é um novo indivíduo. Então, é uma coisa de louca a reprodução dos esporozoários, tá? E na malária a gente vai falar bem a respeito disso daí para vocês. Eu acho que é isso que poderia aí aparecer em provas com relação à classificação, tá? Mas volto a falar. Volto a reiterar para vocês, o que normalmente a gente vê de predominância são as protozooses, né? Então, que aparece aí com uma certa frequência para vocês, tá? Deixa eu só abrir para ver se tem alguma... O senhor ainda vai falar sobre fagohipnocitose? Marcos, vou sim. Depois dessa sequência de protozooses, a gente vai entrar, né? Até igual eu falei para vocês aí, como foi feita uma divisão em 3 professores, então teve que pegar certas aulas de acordo com o material e fazer essa distribuição para ficar igual para todo mundo. Então, logo após a questão das protozooses ali, a gente já volta para o estudo da membrana. Aí na membrana a gente vai caracterizar todos os transportes, tanto aqueles transportes, né, passivo e ativo, como as chamadas endocitoses.
onde a gente fala de fagocitose, pinocitose e cita também a plasmocitose para vocês, tá? Pode deixar que a gente vai comentar sobre isso daí. É que eu errei uma questão de diferença entre as duas. Ah, tá. É detalhe só, tá, o Marcos? É questão de emissão de pseudópodes, né, que é um processo, na realidade, que a gente chama ali de evaginação, né, então emissão, e na pinocitose você tem uma invaginação, você tem uma retração da membrana, tá, onde vai ocorrer a absorção, né, a captura de partículas líquidas. Então, tem algumas diferenças básicas, né, fagocitose, né, a captura de partículas sólidas por emissão de pseudópodes. Na pinocitose, a gente tem o que? É o englobamento de partícula líquida por invaginação de membrana. Então, são detalhezinhos ali que são fáceis quando a gente for estudar, a gente Ok. apresenta para vocês, tá? Fala, meu querido. Esse círculo cheio de bolinhas azuis aí é o esporozoito? Sim, esporozoito, né? Esporozoito. Isso. Só que o esporozoito, ou quem está falando? Léo? É o Lucas? Lucas. O esporozoito, Léo, ele é a forma infectante, né? Então, essa forma aqui, ó, aqui tá meio diferente, mas é isso daqui que seria o esporozoito, porque o esporozoito já é o protozoário de forma individual. Isso aqui ainda a gente tem um estágio onde você tem um núcleo, ou perdão, uma célula, onde esses vários núcleos aqui vai originar cada estrutura dessa separada. Então, esse daqui seria os esporozoítos que estão lá na glândula salivar do inseto, no caso do plasmódio, né, que ele está citando, que é a forma infectante, perdão, que vai iniciar ali a contaminação do indivíduo, tá? Então, são chamados esporozoítos, beleza? Beleza. Então, bora lá, então? Então, vamos lá para a primeira, então. Olha lá, né? Agora começa aqueles desenhos, aquelas imagens doidas, né? Credo. E a hora que dá o horário de vocês, meninos, vocês me falam, tá? Que eu tô sem meu celular aqui, para a gente dar aquele intervalo, depois retomar para dar uma folguinha. Enquanto isso, eu vou subindo as aulas e até vou falar melhor ainda. Eu tenho uma tabela de protozooses que mostra lá todo dividido lá a questão de sintomas, transmissão, profilaxia, e aí nesse intervalo dessa aula eu já vou postar lá para vocês já, né? Porque eu não sei, tá? Talvez até alguém depois quer, né, dar uma estudada, quer dar uma organizadinha lá. É uma dica interessante fazer essas tabelinhas, pega ela como modelo e depois faz uma de virose, faz uma de bacteriose para ajudar vocês. Pega ela aí no quarto ali e tal, só para vocês darem uma olhadinha, tá? Então eu vou disponibilizar lá. 7 minutos só, puta que pariu. Opa, perdão aí pelo palavreado, tá? Então eu vou deixar aqui aberto aqui no meu cantinho aqui, que a hora que der os 40 minutos lá, você fala assim, deu, professor, tá? Que aí a gente pega, dá um intervalinho, eu subo as aulas, põe a tabela, e aí a gente vai para as protozooses, tá bom? Meninos, a primeira protozoose aqui, ó, tá chamada amebíase, né? Em alguns autores podem trazer também a questão da disenteria amebiana, tá? Então, existe uma diferença quando a gente pega no quadro clínico que diferencia uma da outra, tá? Já antigamente o pessoal cobrava isso daí do aluno, mas hoje em dia a gente já vê na realidade que não é uma questão interessante, né, fazer essa diferenciação, porque ambos envolvem o mesmo parasita, né, o mesmo protozoário. A questão geralmente que você classifica o quadro, a manifestação, de acordo com o quadro clínico do indivíduo. E o quadro clínico ele pode ser decorrente de vários fatores, né? Quanto foi feita a exposição, a quantidade de parasitas dentro do indivíduo, às vezes até mesmo uma susceptibilidade, né, do corpo do indivíduo ali pode fazer com que uma manifestação benigna ela tenha um estágio mais complicado, né, mais complexo. Então, tem vários fatores que podem interferir em sintomas, tá? Eu falo para vocês o seguinte, quando a gente trabalha com parasitoses, tomar muito cuidado para não ficar atento a sintomas, tá? Então, normalmente, o que acontece? A gente tem que ficar atento ao agente etiológico e à profilaxia. Porque com a profilaxia, você o quê? Você já sabe a forma de contágio e vice-versa. Então, agente etiológico, ou seja, o causador, tá? Como contrai, tá? Ou a profilaxia. Então, essas são as situações que envolvem ali um certo interesse na hora de exercícios, tá? Porque se você for ficar atento a determinados sintomas,
É muito raro, por exemplo, uma questãozinha onde o aluno teria que fazer a identificação dela. Eu acertei o gabarito porque eu lembrei que nessa doença esse sintoma ele é típico. Então, estou dizendo que não existe, tá? Porque tem alguns casos, tá? Em que o quê? Em que o sintoma ele é específico, né? Como, por exemplo, fala-se de doença de Chagas, os exercícios geralmente colocam o aumento dos órgãos, o aumento do coração, o aumento do volume do intestino, né? O que a gente vai falar o nome para vocês depois. Aí o aluno já fica atento, fala, opa, hipertrofia dos órgãos, né? Isso daí dentro de uma condição, por exemplo, que tem lá uma doença de Chagas, o menino já vai lá e já mata direto, tá? Mas vamos ficar atentos sempre à questão de quem? De causador, a forma de contrair, porque na forma de contrair você já ganha profilaxia. E profilaxia prevenção, ela sempre é um referencial quando se trabalha parasitoses, tá? Professor, coloca esse slide na plataforma também. Coloque sim, Eva, pode deixar, tá? Então, na hora que eu estiver subindo aqui, eu já coloco a tabela, tá? E já coloco os slides para vocês, para já ficar pronto lá. E aí depois a gente coloca só a listinha de exercícios para a próxima aula, tá? Próxima semana lá. Então, vamos lá então. Então, olha aqui, filhotes, a entamoeba histolítica, tá? É o responsável por essa protozoose ali, ó, tá? Tá, obrigado, tá? Porque fica piscando aqui para mim, aí eu fico pensando que é pergunta de vocês. Então, a entamoeba histolítica é causadora da disenteria amebiana ou amebíase. A disenteria amebiana é quando você tem um quadro gastrointestinal, né, que a gente caracteriza ali mais leve, né, onde você tem aqueles distúrbios gastrointestinais. Por quê? Porque o local onde os cistos, tá? Tomar muito cuidado com o encistamento. Falou de cistos, tá? Lembra de protozoários. Então, isso daí já é um direcionamento para vocês. Porque nas outras condições ali, vírus, bactérias, fungos e vermes, geralmente a gente não encontra a palavra encistamento, não. Então, falou de cistos ali, ó, seja, opa, protozoário, aí já vai olhar lá a protozoose, porque ali já pode dar para você fazer uma diferenciaçãozinha, tá? Então, no caso, o que acontece? Nós temos uma parasitose intestinal, tá? Adquirida a partir do quê? A partir da água e alimentos contaminados. Então, a forma de prevenção aqui é educação sanitária, saneamento básico, é aquelas condições, vamos dizer assim, de higiene, tá? E saneamento que são também comuns, tá? As outras doenças, sejam viroses, né? Ou verminoses também, tá? Aqui, ó, há uma instalação do parasita no intestino, tá? E essas o que? Esses cistos, né? Quando eles o quê? Quando eles completam o estágio ali de maturação, acabam se nutrindo de sangue, né? E essa nutrição por sangue aqui, ó, o que a gente caracteriza, né, como espécies hematófagas, elas acabam complicando às vezes o quadro clínico do paciente, levando o cara a uma anemia. Então o aluno vai o que? Ah, não, eu errei a questãozinha porque eu não sabia que tinha anemia ali, né? Então isso aí você pode ter certeza que não vai ser uma condição que vai colocar você em xeque na hora de diferenciar, né? Por quê? Porque a anemia ela pode ser decorrente de várias parasitoses, porque ela pode estar relacionada, por exemplo, com o quadro alimentar nutricional do indivíduo, tá? Então aqui a gente coloca para vocês como detalhes, são casos que às vezes podem o quê? Podem complicar os sintomas no paciente, né? Pode levar, por exemplo, a uma gravidade maior, tá? Por quê? Porque há uma alimentação ali de sangue, né? Pelo quê? Pelo protozoário dentro do intestino do indivíduo. E quando há essa participação de parasitas hematófagos, também pode ocorrer um certo extravasamento de sangue, e aí pode ocorrer o quê? De o indivíduo encontrar sangue nas fezes, que a gente chama de fezes sanguinolentas, tá? Então, isso daí pode ser um detalhezinho ali, mas que não vai prejudicar vocês, não, tá? Professor, 8h40, depois eu respondo essa questão, que significa dizer luz do intestino, tá? Porque aí ele já está presente ali, fazendo o Camila, tá? Ele atravessa ali a parede intestinal e vai se misturar juntamente com as fezes. Aí, nesse caso, a contaminação ele ocorre aí através das fezes do indivíduo, porque às vezes o parasita está no intestino, mas não necessariamente envolvido ali com as fezes. Aí a contaminação não ocorre a partir das fezes entrando em contato com a água, com o solo, etc. Tá? Então, seria o local ali, geralmente, onde o parasita
se instalam. Então, depois a gente continua, então, filhotinhos, tá? Vamos dar esses 10 minutinhos ali para vocês, né? E aí a gente retoma, e aí eu vou aproveitar esse espaço aqui agora, eu já vou subir lá a tabela para vocês, talvez até vocês querem acompanhar a próxima aula com ela, tá bom? Até daqui a pouco, então, tá? Com Deus. Vou fazer essa interrupção aqui só para mim.